Tratar dos conceitos fundamentais da psicanálise já é um desafio, é uma tarefa bastante complexa porque um conceito vai necessariamente convocando o outro. Então, é bastante desafiador partir de um lugar comum, assumindo que todos os interlocutores vão ter algum conhecimento prévio ou mínimo daquilo que se precisa para que se sustente uma explicação razoavelmente completa dentro da sua incompletude, como acontece com a psicanálise como um todo, com as diferentes psicanálises. E eu tenho me aventurado a gravar conteúdos que tratam de conceitos e nos últimos tempos tenho me dedicado também a me aprofundar um pouco em algumas obras, alguns clássicos que eu considero que são extremamente importantes, todos são, mas dentro da nossa trajetória é preciso que a gente vá elencando aos poucos algumas leituras e se debruçando efetivamente nelas. Porque a psicanálise com certeza não é uma teoria sobre a qual a gente possa passar batido ou superficialmente em relação aos conceitos e achar que entendeu alguma coisa. Quando a gente acha que entendeu é porque precisa se debruçar um pouquinho mais. O Ego e o Id, que é uma obra de 1923, eu diria que, além de marcar uma grande virada teórica em relação a tudo que Freud antes disso desenvolveu, em relação à psicanálise, aos principais conceitos metapsicológicos, é também uma obra de desafio bastante evidenciado, justamente porque ela é composta por uma série de capítulos, e nesses capítulos a gente tem que necessariamente fazer uma regressão, uma revisitação a praticamente todos os conceitos visitados e trabalhados por Freud. Justamente porque essa é uma obra que marca o que a gente chama, da primeira para a segunda tópica. Na verdade, além do Princípio do Prazer de 1920, faz esse movimento por primeiro, mas as obras que vêm depois disso, naturalmente, trazem reflexos, e o Ego e o Id é uma obra considerada por muitos teóricos da psicanálise como a última grande obra escrita por Freud. Ele escreveu muita coisa depois, mas justamente pela importância conceitual e metapsicológica que ela carrega. Há um tempo, eu gravei 3 vídeos falando dos 3 primeiros capítulos desse livro e disse, durante esse percurso, que seguiria gravando esses conteúdos em algum momento, pois chegou esse momento e nesse conteúdo de hoje eu pretendo falar sobre os capítulos 4 e 5 desse livro, que são sobre a chamada, as duas classes de pulsões ou de instintos, dependendo da tradução, e as relações dependentes do ego. Não será uma tarefa fácil, provavelmente eu vou dividir esse vídeo, eu vou falar agora do primeiro capítulo, do capítulo 4, na verdade, do livro, e depois, em outro momento, eu vou gravar um outro vídeo falando do capítulo 5, porque eles tendem a ser conteúdos extensos, então, para que a gente consiga, de fato, aproveitar o tempo de cada um deles, eu acho melhor que a gente proceda dessa forma, certo? Bem, para quem não me conhece, eu sou a Tiane, eu sou aluna do CEP de São Paulo, faço formação em psicanálise, e como já me adiantei nesse meu preâmbulo desse vídeo, eu tenho me dedicado a gravar alguns dos principais conteúdos a respeito dos conceitos trabalhados pela psicanálise, por Freud e seus contemporâneos, numa leitura muito livre, a partir também do meu percurso enquanto aluna, enquanto estudante, enquanto interessada em psicanálise, e me aventurando, portanto, a trazer provocações, incompreensões da minha parte e, por que não, auxílio a partir da minha visão, daquilo que eu também vou conectando com as minhas vivências, com as minhas leituras para além da psicanálise, para poder contribuir também com a atualização, o desenvolvimento desse conhecimento tão vasto que precisa sempre ser revisitado, atualizado e colocado em pauta a partir dos nossos temas contemporâneos. Eu acho que esse é o grande legado da psicanálise que se justifica, que a explica e que faz muito desse pano de fundo para que ela se torne uma teoria e seja sempre uma teoria tão atual. Bem, mas sem mais delongas, então, eu fiz um roteiro para que a gente consiga passar pelos principais pontos que eu considero importantes desses 2 capítulos, começando pelo capítulo 4, que é as 2 classes de pulsões, de instintos, e naturalmente, como eu venho fazendo, e quem já está um pouco mais acostumado a assistir os conteúdos percebe que a minha dinâmica é um pouco essa, eu vou retomando conceitos que eu acredito que são fundamentais para que a gente compreenda a explicação disso que eu pretendo desenvolver um pouco mais. Então, e a psicanálise, ela é feita disso, Quando a gente fala teoricamente, é preciso que a gente resgate noções, que a gente resgate ideias e naturalmente vá fazendo associações.
Então, por mais que eu me oriente por esse roteiro que eu faço questão de ter semi-estruturado, como eu digo, eu vou também fazendo os meus comentários, então por isso que eu fico fazendo essas idas e vindas aqui, consultando esse roteiro que eu organizei e também trazendo questões que eu acho que são importantes de serem refletidas e que muitas delas vêm enquanto eu estou gravando. Então, essa é a parte mais fantástica da descoberta a partir da transmissão também, né? Bem, mas então, só para a gente trazer uma ideia introdutória a respeito dessa teoria das pulsões e a nova perspectiva freudiana, que é mais ou menos isso que a gente vai, na verdade, perceber no livro O Ego e o Id como um todo, né? A gente sabe que ele vai marcar, como eu falei, uma passagem, né, do que a gente diz da primeira para a segunda tópica da teoria psicanalítica, lembrando que a primeira tópica é aquele momento, né, os primeiros anos de desenvolvimento teórico da psicanálise, que Freud concebeu o aparelho psíquico como organizado, né, em inconsciente, pré-consciente e consciente, fazendo com que, a partir dessas relações dinâmicas que vão se estabelecendo, os conteúdos também vão sendo observados, apreciados a partir dos próprios processos, né, desse nosso aparelho mental, que estão articulados com todos aqueles conceitos metapsicológicos com os quais a gente já trabalhou. Inclusive aqui no canal tem vídeos de muitos deles, como o inconsciente, as pulsões. Então, e dentro desses conteúdos, em vários, eu também retomo bastante essa concepção, essa estruturação da primeira tópica, então eu não vou me alongar muito, mas só para a gente lembrar a que marco essa obra, né, de maneira especial, se refere, certo? E essa passagem para a segunda tópica, então, é o que vai marcar esse momento de reestruturação, de reorganização, né, de uma compreensão nova, mais complexa, que não supera a anterior, mas que a aprimora em relação a essa estrutura do aparelho psíquico que vai conceber a ideia, né, do eu, do isso e do supereu, ou do ego, do superego e do id, tá? Então, mais ou menos a partir dessa estrada que a gente vai transcorrer agora e trazendo então esses principais conceitos para que a gente trabalhe a partir dessa ideia, certo? Então, nesse capítulo, de maneira especial, Freud vai reformular e expandir a teoria das pulsões, lembrando daquela passagem também em relação à dualidade pulsional. Na primeira tópica, a grande ênfase de Freud em relação à ideia de pulsões eram que elas eram subdivididas em pulsões de autoconservação, de autopreservação, né, e pulsões sexuais. A partir do momento que o Freud desenvolve o conceito de narcisismo, ali em meados de 1914, 1915, ele vai percebendo também, e isso, vejam, né, toda a obra vai amadurecendo, vai se complexificando à medida que Freud vai fazendo também essas suas novas, esses seus aprimoramentos conceituais. À medida que ele entende que o narcisismo significa uma apropriação do eu, né, uma incorporação do eu, dessa energia libidinal, isso faz com que o caráter sexual da pulsão, que tem a ver com a libido, não fizesse mais sentido, já que o eu consegue incorporar. Ele também tem ele desempenha esse processo, né, de internalizar, de trazer para si essa energia sexual, outrora investida nos objetos. O que significa que essa pulsão de autoconservação, que estaria muito mais empenhada apenas numa questão de sobrevivência, de subsistência, né, atendendo às demandas mais primárias, digamos assim, do nosso corpo, enquanto um organismo, né, enquanto algo que precisa organicamente sobreviver, não se sustentou, né? Logo, a partir do momento que ele foi complexificando e entendendo a insuficiência dessa ideia, na segunda tópica, a partir também desse desenvolvimento da ideia do próprio supereu, né, ele vai notando que contemplar as pulsões dentro dessas duas caixinhas não servia mais, né? Era de fato insuficiente para o que a clínica, né, e todas as suas observações estavam revelando. Logo, a partir dessa outra teoria pulsional, Freud vai reunir as pulsões do eu, de autoconservação, né, com as pulsões sexuais, vai chamar isso de pulsões de vida, né, eros, e uma outra camada, digamos assim, um outro grupo de pulsões ele vai chamar de pulsões de morte. E sobre as pulsões de morte a gente vai desenvolver um pouquinho mais, porque ela tem uma complexidade específica e ao longo aqui dos capítulos a gente vai trabalhar um pouquinho mais essas nuances, certo? Mas só para relembrar um pouquinho de que momento a gente está falando e para se situar, certo? Então, a partir do momento que ele vai expandir essa teoria das pulsões, que é fundamental para a compreensão da psique humana,
O Ego e o Id, que é essa obra, né, na qual a gente se debruça agora, de 1923, é um marco, né? Como eu disse, é considerado por muitos o último dos grandes trabalhos teóricos do Freud, porque ele vai oferecer uma descrição da mente que, embora pareça revolucionária, a gente vai notar que ela tem raízes em trabalhos anteriores, dentro daquela perspectiva que eu sempre falo de que as coisas que o Freud vai desenvolvendo, elas estão encadeadas. Basta que a gente olhe com olhos de perceber, de notar o quanto ele vai justamente fazendo a amarração das suas ideias de maneira muito dedutiva, né? O Freud era um cientista, era um pensador muito lógico, então a maneira como ele ia chegando às suas ideias, às suas concepções, necessariamente estava amparada em alguma ideia anterior, né? Então ele ia fazendo esse caminho, se isso, mais isso, logo isso e assim por diante. Então, à medida também, e por isso que essa postura frequente do Freud de admitir a insuficiência teórica daquilo que outrora ele havia concebido e com os recursos que tinha era tudo que dava para montar, ele vai periodicamente, com bastante frequência, reformulando, né, sem receio, atualizando a sua teoria e fazendo, à medida que precisa, inclusive correções a respeito de ideias, né, de percepções que ele tinha em outros momentos, né, quando não tinha todos os recursos, todas as atualizações, todas as questões clínicas muitas vezes que iam aparecendo, né, e que o convocavam então a pensar de uma forma diferente ou a reunir outros aspectos, né, outros argumentos para dentro de uma discussão, certo? Bem, então, embora pareça alguma coisa revolucionária, a gente nota que tem raízes em trabalhos anteriores, né? O Freud tinha anunciado em 1922, um ano antes, que ia tentar avaliar a influência, né, de novas descobertas sobre o inconsciente com a existência de um inconsciente no próprio ego. Isso a gente falou quando, nos primeiros capítulos desse livro, tem vídeo no canal, quando a gente falou um pouquinho sobre o ego, a consciência, o inconsciente, a maneira como o ego, ele vai aqui nessa ideia de ser um conceito que supera a antiga concepção de que o eu estava necessariamente atrelado apenas a uma perspectiva da consciência, a luz da consciência. A gente sabe que, na verdade, o eu, o ego, ele tem uma parcela inconsciente muito grande, significativa, que participa das suas funções e que precisa ser admitida para que a gente compreenda a complexidade dessa instância que vai se formar e que vai exercer inúmeras funções que a gente vai desdobrar um pouquinho melhor aqui, que vai estabelecer relações de dependência com uma série de fenômenos, né, e de estruturas também que nos compõem, certo? Então é bom a gente ir lembrando também, para quem não assistiu, assistam os 3 vídeos anteriores que são a respeito desses 3 primeiros capítulos, que são importantes justamente porque a ordem do livro também é essa, embora a gente possa, eventualmente, com algum conhecimento prévio, né, ler de maneira fragmentada também esses textos à medida que a gente for precisando acionar um pouco mais um conceito em detrimento de outro. Então, a leitura da teoria psicanalítica ela é dinâmica, né? Assim como a ideia da constituição do aparelho psíquico, do seu funcionamento, não por acaso. Bem, tendo em vista, então, a existência de um inconsciente no próprio ego e o sentimento inconsciente de culpa. Isso vai ser uma questão importante que a gente vai trabalhar também. Aqui eu trouxe também uma ideia sobre as origens clínicas dessa revisão, né? Alguns dos motivos porque Freud entendeu que era importante fazer essa revisitação a partir, né, dos seus principais conceitos e, sobretudo, dessa ideia de estruturação, de constituição do aparelho psíquico. A postulação da pulsão de morte, ela não surgiu também de uma intuição espontânea de Freud, como muitos pensam, né? Mas de problemas clínicos complexos e difíceis que o modelo anterior, que a gente falava antes, inclusive, né, dessa questão da dualidade pulsional de autoconservação e sexual puramente, que era impulsionada apenas também pelo princípio de prazer, com pulsões de autoconservação e sexuais, não conseguia explicar. E entre esses problemas estavam, eu elenquei 4 questões importantes aqui para nos embasar e para embalar o que vai vir depois na nossa discussão, que é importante a gente entender um pouquinho desses motivos, né, desse respaldo contextual aí que Freud vai pegar para si, para justamente convocar outras questões e refletir de novo, por que não, né, a respeito de tantas coisas já desenvolvidas. A primeira delas, lembrando historicamente, então, é importante a gente se situar, aqui já estamos falando de um Freud que passou por uma guerra, né? Então, naturalmente, muitas questões de guerra vieram à luz a partir, né, das consequências, daquilo que ele foi observando, né? Muitos psicanalistas na época atenderam, né, durante a guerra, soldados, enfim. Então, muitas questões que não estavam iluminadas até então, por motivos óbvios, não havia uma guerra, passaram a estar. E isso precisou ser trazido, obviamente, né? Precisou contemplar, precisou ser inserido dentro da discussão da psicanálise, da teoria psicanalítica, tudo que estava se observando a respeito dos conflitos, né, psíquicos que iam se
se expressando a partir desses sujeitos. Portanto, as neuroses de guerra, como Freud vai chamar, né, ele foi observando a partir do relato de pesadelos repetitivos e angustiantes que contradiziam a ideia do sonho como realização de desejo. Veja que aqui a gente já tem que convocar algumas ideias pregressas, né? Para Freud, o sonho, até então, ele era uma realização de desejo, necessariamente. O que era muito coerente com a ideia do princípio de prazer como algo que rege o nosso funcionamento, né? Até então, o princípio de prazer era o que nos orientava em relação à satisfação das pulsões, em relação, né, ao nosso comportamento, aquilo que, enquanto sujeito, a gente buscava, né, nessa perspectiva das pulsões sexuais, principalmente, né, da satisfação. Lembrem-se, uma das metas das pulsões, né, dentro daqueles 4 aspectos que constituem a teoria pulsional, né, o texto As Pulsões e Seus Destinos traz isso descrito, é a meta, né, e a meta é a satisfação, certo? Outro aspecto, a compulsão à repetição. Isso vai ser trabalhado de maneira muito profunda no livro Além do Princípio de Prazer, do Prazer, de 1920, que discute justamente a ideia de alguma coisa além do princípio do prazer. Veja que aqui já é uma virada importante da década de 20 que o Freud vai problematizar. Bom, mas existem uma série de questões aqui que vão contra essa tendência, né, contra essa necessária busca pela satisfação, né, que seria a regra do princípio, né, do princípio do prazer. Então, com essa observação da compulsão à repetição, ele também vai perceber que pacientes que vivenciavam catástrofes semelhantes, né, que ele vai chamar inclusive de destino demoníaco, né, repetindo experiências dolorosas em suas vidas, como ser traído ou fracassar em negócios, algo que ia além do princípio do prazer. Então ele vai começar a notar que existem comportamentos corriqueiros, né, repetitivos na vida de muitos sujeitos, dos sujeitos de uma maneira geral, de todos nós, que contradizem essa perspectiva do princípio do prazer, né? Então, em Além do Princípio do Prazer, ele vai ter longos capítulos e páginas que ele se dedica justamente a falar a respeito da compulsão à repetição, dando um pano de fundo muito consistente para se questionar a respeito, né, da relevância, da coerência ou da supremacia desse princípio do prazer como algo que justamente vai guiar, vai orientar o nosso aparelho psíquico, o nosso funcionamento psíquico de uma maneira integral, né, sem esses atravessamentos aí que agora ele vai começar a desenvolver. A agressividade, um outro ponto, que é a dificuldade em explicar também aspectos da agressividade humana, e aqui especialmente aquela crueldade, aquela agressividade não reativa. Freud não está se referindo à agressividade como uma reação, né? Levei um tapa, devolvi com outro tapa, né? Como alguma coisa que um sujeito que é provocado a partir de uma ação que vem antes e ele responde. Não essa agressividade. Freud está falando aqui de uma agressividade que parece inata, uma agressividade que parece que é constitutiva, né? A partir da observação de muitas questões, enfim, de muitos processos e comportamentos, ele vai percebendo que existe, então, essa agressividade que não visa necessariamente apenas a autodefesa, né? E como que a gente explica isso, de novo, amparados pelo princípio do prazer apenas? Ficou também insuficiente, né? A reação terapêutica negativa, essa é uma reflexão extremamente interessante que o Freud suscita, que é quando ele fala que dos pacientes que pioram com o processo analítico, por exemplo, né? Ou, enfim, que abandonam sem motivo aparente, e que sugeriria, né, isso, uma necessidade de doença e sofrimento. Então ele, inclusive no livro, no capítulo, ele fala a respeito dos pacientes que, uma vez que são alertados a respeito de um progresso, de uma melhora, de alguma coisa que é positiva, teoricamente, né, da sua própria condição de sofrimento, esse paciente nega, não aceita, eventualmente piora ou abandona o tratamento, ou age de maneira reativa, negativa em relação àquilo que o médico ou o analista, né, o devolve como feedback, como resposta, como devolutiva, a partir, né, dessa observação do andamento do seu tratamento. Então, Freud vai observar que em muitas situações é uma reação terapêutica negativa, contra-intuitiva, né, é o que a gente não espera. Parte do pressuposto de que alguém submetido a um tratamento, que vai espontaneamente a um consultório, busca ajuda, busca melhorar. E Freud nota que não é bem assim. Talvez inconscientemente existam motivos ali que o façam permanecer nessa condição de doença e que essa doença age justamente como alguma coisa que o sustente, que o ampare, que cumpra uma função dentro desse psiquismo que até esse momento Freud não havia compreendido muito bem por quê. E isso que vai mobilizá-lo, dentre esses outros 3 motivos anteriores e outras coisas, tantas, aqui apenas um resumo, a refletir mais uma vez, né, e a trazer outras propostas a respeito dessas problemáticas,
no centro desse conteúdo que vai ser tratado, né, nesse capítulo das duas classes fundamentais de pulsões, né, as duas classes de instintos. O primeiro ponto a ser trabalhado para a gente se situar é a questão do Eros, a pulsão de vida, né? Lembrando que essa nova dualidade pulsional, então, Freud vai reunir os instintos, né? Instintos e pulsões a gente está falando, eu estou falando aqui de maneira como sinônimos, mas na verdade a gente sabe que tem uma questão de tradução importante aí, né? Sendo pulsão o termo que eu prefiro. Esse livro ele está com a tradução de instintos, então eventualmente eu vou falar as duas palavras, mas vamos entender aqui como pulsões, tá? Bem, Eros, então, é a pulsão de vida, né? Uma definição ampliada, né? O Eros ele vai abranger não apenas a pulsão sexual desinibida, né? Mas também os impulsos pulsionais de natureza inibida quanto ao objetivo ou sublimada que dela derivam, né? Lembrando que aquelas vicissitudes, aqueles destinos a que as pulsões podem se submeter, eles seguem valendo, né? Então, a sublimação é um dos fenômenos, um dos processos pelos quais as pulsões podem passar, e é um processo que necessariamente promove a dessexualização pulsional, né? Porque vai transformar essa pulsão que tinha uma meta sexual a ser satisfeita numa outra atividade, né? A partir de, inclusive, Freud dá exemplos, né? Da arte, das obras de arte, né? Enfim, de dar um outro destino, de fato, né? Usar essa energia para a construção de alguma outra coisa, e aí tem toda a perspectiva da discussão cultural a esse respeito. Que seria um possível endereçamento dessa pulsão, tá? Por isso que aqui a gente fala dessa questão de natureza inibida também, ou sublimada, né? Que dela derivam por conta dessas ramificações possíveis aí. Lembrando que a pulsão nunca é satisfeita de modo pleno, né? Sempre sobra alguma coisa, e a pulsão é algo que sempre pulsa, né? É alguma coisa que incessantemente tem uma exigência de trabalho a nós, né? Em relação aos sujeitos, e isso faz com que, diferente dos instintos de uma perspectiva de sobrevivência, os instintos em termos de necessidades, né, de subsistência, enfim, agem de forma diferente, tá? Então, só pra gente ir lembrando aqui, eu vou dando pequenas pinceladas de coisas que a gente já trabalhou no vídeo de pulsão, por exemplo, né, mas pra gente não ficar tão solto assim para quem não assistiu. Ainda a respeito, né, desse guarda-chuva de Eros, a pulsão de vida, Freud vai propor, né, essa questão da reclassificação dessa pulsão de autopreservação, né? Inicialmente ele contrasta as pulsões sexuais objetais com as pulsões de autoconservação, como eu falei, e agora, né, a pulsão de autopreservação que pertence ao ego também é atribuída a Eros, né? Então lembrem-se que a pulsão de autoconservação, na primeira dualidade pulsional, era atribuída ao ego, porque justamente era essa parte do eu, era inclusive chamada de pulsão do eu também, né? Que dava conta, dentro dessa aparelhagem psíquica, de atender essas demandas de autopreservação, tá? Aqui, esse grupo vai passar a se reunir também dentro desse guarda-chuva de Eros, junto com as pulsões sexuais. É isso que acontece, certo? E isso representa uma mudança na teoria, que era o que a gente falava, né? Porque Freud passa, então, a fazer esse agrupamento diferente das pulsões do eu e as sexuais como pulsões de vida, e as atitudes destrutivas, né? Nessa perspectiva de... Depois a gente vai entrar nos pormenores, vamos deixar destrutivas por enquanto, mas existe uma série de complexidades aí dentro desse termo, né? Como as manifestações da pulsão de morte. O propósito é a conservação, né? Em relação a Eros. O objetivo de Eros é complicar a vida, através da combinação cada vez mais ampla de partículas da substância viva e, ao mesmo tempo, naturalmente preservá-la. Ambas as pulsões seriam conservadoras no sentido mais estrito da palavra, segundo Freud, porque elas se esforçam para estabelecer um estado de coisas perturbado pelo surgimento da vida. Aqui eu vou eu vou desviar e voltar um pouquinho, porque é preciso que a gente resgate um pouco a maneira como Freud foi pensando essa perspectiva da própria pulsão de morte, tá? E as pulsões de vida. Dentro da ideia de pulsões de morte, o Freud ele vai se embasar muito, primeiro, numa vertente biológica, né? Inclusive, ele tem, além do princípio do prazer, ele vai ter longas e longas páginas em que ele faz uma digressão, em que ele faz uma reflexão bastante ampliada e profunda a respeito dos aspectos da biologia mesmo, das teorias biológicas, de trabalhos que foram feitos por outros cientistas a respeito da origem da vida, do funcionamento orgânico, da forma como
essas questões da mortalidade e da imortalidade se manifestam nos diferentes organismos. É claro que eu não vou me alongar muito nisso, mas é preciso que a gente saiba de onde foram retiradas essas informações e a partir do que Freud constrói essa ideia. Mas quando a gente fala aqui dessa questão das partículas da substância viva, da combinação, né, e que essas pulsões de vida e as pulsões de morte seriam conservadoras no sentido mais estrito da palavra, é justamente porque Freud parte do pressuposto de que antes da vida orgânica existia um estado inorgânico, né, inanimado. Então, para Freud, de maneira muito, muito resumida, na verdade, o estado natural é o estado de estabilidade, né? É isso que o corpo procura. E aí a gente pode voltar na perspectiva termodinâmica, que Freud, inclusive, ele se ampara muito na questão das leis termodinâmicas, né? Que são justamente leis que vão coordenando o funcionamento dos organismos vivos, do mundo, né? Enfim, de tudo que nos rodeia enquanto ambiente, que é justamente a busca por uma estabilidade, para o alcance de uma tensão menor possível. Então essa seria a tendência de todos os organismos, né? E, bom, Freud obviamente não consegue explicar, como até hoje a gente não consegue, aí tem várias vertentes, não só científicas, mas religiosas, espirituais, místicas, para explicar a origem da vida, né? Da onde que foi o primeiro sopro de vida, e a psicanálise não responde essa questão. Mas Freud vai especulando, né? E aqui uma grande investigação especulativa também da parte dele, sobre, bom, em algum momento alguma coisa animou o que era inorgânico e fez com que a vida acontecesse. Uma vez que essa vida aconteceu, né, dentro ali de todas as questões mais primitivas possíveis, pensando nos primórdios da existência, a vida de uma maneira muito simples, né, existia um organismo que estava animado, né, que apresentava uma atividade, e essa busca pelo equilíbrio, pela estabilidade, ainda era uma regra vigente, como ainda hoje é. Né, e por isso que as pulsões de morte continuam existindo. Mas o fato é que para Freud, então, dentro dessa ideia amparada na física, na biologia, essa coexistência das pulsões de vida e das pulsões de morte, todos nós, se dá muito por conta disso que parece um paradoxo, né? Dessa vida que surge, a pulsão de vida tem como objetivo manter essa vida animada, mas muito a serviço também da pulsão de morte, porque a pulsão de morte, isso parece contraditório, ela vai usar, no sentido, a pulsão de vida também como uma forma de proteção, porque, pense, né, uma vez que esse organismo está animado, né, está vivo, existe alguma coisa que pulsa organicamente ali dentro, existe também um ambiente externo que pode promover uma tensão superior àquela que se configura dentro desse próprio organismo. Logo, é preciso que esse organismo continue buscando o estado de menor tensão possível. Para que essa tensão superior, exterior, né, não o invada de maneira a gerar mais desequilíbrio, é conveniente que essa animação de dentro, né, que esse estado de vida que se configura dentro desse organismo, que afinal de contas está vivo, né, não está no seu estado inorgânico, permaneça. Então, nesse sentido, por mais estranho que pareça, é como se a pulsão de vida, esse eros que segue em atividade, né, dentro desse sujeito, desse organismo, aqui a gente está falando de organismos que não são sujeitos, mas enfim, siga em movimento, siga em atividade, portanto, para que não haja uma diferença tão grande em relação a essa energia, a essa tensão exterior, né? Porque pense, se esse organismo se encontrasse um estado de ir se apagando, se desanimando nessa perspectiva, né, de ânimo do ponto de vista de vida, né, de vitalidade, essa diferença seria muito grande, né? Porque essa tensão, essa excitação exercida pelo ambiente externo seria algo que o invocaria de uma forma cada vez mais importante, né? Mais incisiva, mais forte, mais a gerar desprazer, incômodo, desequilíbrio, né? Por isso que Eros, então, vai servir também a essa perspectiva da pulsão de morte, no sentido que mantém termodinamicamente essas energias em maior equilíbrio. Fiz uma digressão, fiz umas analogias aqui, parece aparentemente meio malucas, mas só para trazer aqui o pano de fundo dessa questão que é importante, que muita gente negligencia, não quer tocar, ainda que Freud se demore longas e longas páginas falando dessa questão, inclusive de outros estudiosos, eu vou falar um pouquinho mais aqui depois, mas quis adiantar, da questão dos unicelulares, né, dessa pulsão de vida que está combinada, que está atrelada necessariamente à perspectiva da combinação, da integração, né, dessa tendência à unidade, né, de como, enfim,
uma série de questões que se endereçam aí, não só da perspectiva psicológica, né? Freud vai justamente reunindo aí argumentos de diferentes áreas para ir tentando, de alguma forma, preencher isso que ele precisou a partir da sua perspectiva, né? Daquilo que ele foi se perguntando também a respeito das suas observações e completando, certo? Então, fiz um grande passeio aqui, antecipei algumas coisas, mas a gente vai voltar a algumas delas em seguida, certo? E aí, em relação a esses instintos, né, essas pulsões, tem a questão também da plasticidade, né, que as pulsões eróticas, então, sexuais, né, elas parecem ser mais plásticas, mais facilmente deslocadas e desviadas do que as pulsões de morte. Justamente por essa associação que eu acabei de fazer também, né, da maneira como as duas estão articuladas e do modo como as pulsões de vida, por terem essa animosidade, então, né, esse ânimo, na verdade, elas vão justamente ser munidas de uma atividade que vai coordenar, que vai orientar, que vai mobilizar esses sujeitos, né, a alguma coisa que foge da perspectiva mais, não diria equilibrada, porque isso iria contra o que eu acabei de falar, né, mas dentro de uma perspectiva dessa pulsão que pulsa o tempo inteiro, né, que nos demanda, que nos convoca a agir, que nos convoca a atingir a meta da satisfação, portanto, né, independente do uso do objeto que for, inclusive podendo ser nós mesmos, o sujeito mesmo, né, nesse investimento libidinal em si, certo? Bom, e a pulsão de morte, então, né, fiz essa introdução, mas vamos entrar aqui de maneira um pouco mais minuciosa. O Freud vai dizer que o sadismo ele vai atuar como representante da pulsão de morte no primeiro momento. E aí aqui a gente também tem alguns parênteses a serem abertos em relação ao porquê desse sadismo, né? Porque em muitos momentos a pulsão de morte ela é tratada como um sinônimo do impulso à destruição. Mas uma destruição que, no meu ponto de vista, ela acaba sendo tratada de forma conceitualmente negligente, porque não se trata de uma destruição no sentido reativo apenas. Por isso que eu comecei falando sobre uma das questões que provocou Freud a trazer a pulsão de morte, né, como um conceito importante, que é justamente a explicação da agressividade atrelada a alguma coisa não reativa, não de autodefesa, né? Então, e isso aqui já vai nos colocando numa posição mais questionadora, um pouco mais cuidadosa em relação a tratar isso que seria esse impulso de destruição, né? Não é um sujeito que quer aniquilar tudo e todos, mas é alguma coisa que vai mobilizando, né, esse aparelho psíquico a agir de uma maneira que até então parecia um pouco obscura para Freud, tomando como regra o princípio do prazer, né, por exemplo. Bom, então uma hipótese teórica e biológica, né? O Freud vai postular uma pulsão de morte cuja tarefa é conduzir a vida orgânica de volta ao estado inanimado. Isso que eu falava, né? O estado inanimado aqui a gente pensando, e de novo, e uma coisa importante de reiterar, né? A pulsão de morte não é um desejo de morrer. Né? Muitas vezes as pessoas equivalem como uma pulsão de morte àquela pessoa que necessariamente quer se matar ou que não tem mais gosto pela vida e tem essa não é isso. Isso seria resumir a pulsão de morte de uma maneira conceitualmente equivocada. Existem muitas camadas aqui que precisam ser consideradas, inclusive a pulsão de morte como participando de uma atividade de vida. Afinal de contas, a gente vai ver mais pra frente de maneira um pouco mais detalhada que a pulsão de morte e a pulsão de vida, elas estão em tudo, o tempo inteiro, né? O que vai definir um pouco esse comportamento é a preponderância, enfim, né, de uma em relação à outra e também os motivos ali contextuais, históricos, né, desse sujeito que vão dando contorno melhor para a gente definir, para a gente localizar, né, e se situar um pouquinho em relação a essas duas presenças, mas que estão necessariamente ligadas uma à outra, certo? Bom, e aí aqui eu trago essa discussão de uma maneira um pouco mais detalhada, né, dessa fundamentação biológica e termodinâmica. Existem as referências biológicas que o Freud vai fazer, então, especialmente além do princípio do prazer, né, especialmente no capítulo 6, que devem ser levadas a sério, né, não é apenas uma retórica ou uma intuição do Freud, né, na verdade ele buscava esse amparo biológico para a sua hipótese porque a metapsicologia possui limites, então isso também era uma coisa que levava Freud a sair um pouco do campo metapsicológico, né, de não tentar fazer com que a psicanálise se bastasse ou falasse em si por si mesma, né, uma coisa meio autossuficiente. Na verdade, ele justamente ia em busca de outras ideias, né, de outros agrupamentos aí para conseguir consolidar e tornar mais consistente também isso que ele ia desenvolvendo e que muitas vezes se tornava dentro de si mesmo um pouco insuficiente justamente por conta dessa necessidade de fazer
essas aproximações, né? Então, Freud, na verdade, ele fundamenta que a pulsão de morte, na tendência universal de todos os sistemas termodinâmicos, né, ela tem essa questão da ligação com o equilíbrio, aquilo que eu falava de tentar atingir o mínimo de tensão possível, né, a partir dessa questão termodinâmica das energias se equivalerem, né, pensando dentro de uma roupagem mais física, mais biológica. E o universo como um sistema termodinâmico, então ele tem um estado final de equilíbrio total, onde não há mais diferença de potencial e que por isso não haveria movimento, resultando, entre aspas, em morte. Isso seria o que a gente poderia falar de morte, né? Esse estado o menos incomodado, né? O menos agitado, menos desequilibrado possível, né? Essa seria a perspectiva da pulsão de morte. E a vida orgânica, então, ela surgiu só para retomar da matéria inorgânica, que não tinha uma diferença de potencial, por isso que muitas vezes poderia se pensar de uma maneira meio extrema, né? Que na verdade toda a vida rumo à morte, o grande objetivo, né, da vida é a morte, então tem muitas pessoas que vão muito por esse caminho, mas pensando nessa diferença de potencial e na nossa busca por até Freud fala da questão do nirvana, né, desse estado aí de equilíbrio, que é a nossa meta, e assim como a meta pulsional nunca é integralmente atingida, a gente segue em movimento, segue em vida, justamente porque esse equilíbrio pleno a gente não alcança, né, mas a gente vai tentando minimizar as diferenças a partir desses procedimentos, né, dessas alternativas, dessas estratégias que a gente vai desenvolvendo a partir das próprias experiências e vivências. Então, todo organismo vivo, né, enfim, ele teria uma tendência para retornar a esse estado inanimado, o estado de repouso, a menor excitação. Bem, e aqui é importante só a gente fazer um destaque de uma distinção importante, né? Como eu falei, a pulsão de morte não é um desejo de morrer, mas ela é um impulso para diminuir essa diferença de potencial e atingir o equilíbrio. Outro aspecto importante de a gente salientar a respeito desse resgate que Freud faz da biologia, da física, né, e de todos esses outros conhecimentos que ele vai se debruçar, ler, investigar e fazer inclusive as suas próprias ponderações, é o debate com o Weismann. Não sei se é assim que se pronuncia, mas eu acho que sim. O Freud vai utilizar as teorias biológicas sobre a senescência, né, que é esse processo aí fisiológico do envelhecimento, caracterizado por mudanças no organismo que vão acontecer com a idade, né, como a perda muscular, a redução de visão, memória, enfim, coisas que a gente vai notando com o envelhecimento, né, dos organismos, nossos inclusive. E a morte, né, que postulava células germinativas imortais e células somáticas mortais, no caso da teoria de Weismann, né, para fundamentar a distinção entre pulsões de ego, morte, e pulsões sexuais, vida. Então Freud vai resgatar um pouco desse conhecimento, né, dessas experiências da própria biologia, para entender um pouco num questionamento especulativo a respeito dessa origem da vida, né? Claro que ele não vai tentar responder qual é esse primeiro sopro de vida, né? Mas ele vai tratar a partir das experiências um pouco mais elaboradas de laboratório mesmo, né, em que são submetidos ali alguns organismos unicelulares, por exemplo, né, para entender a maneira como teoricamente essa célula seria imortal, por conta da questão de não ter reprodução, de não ter atividade sexuada, né, que traria morte em algum sentido, mas também espalharia, né, esse material de vida, podendo levar adiante, né, essa herança genética e aí percorrer as gerações, enfim. No entanto, Freud também vai recorrer, né, a alguns críticos dessa própria teoria, pensando nos unicelulares e nos pluricelulares, para questionar essa imortalidade potencial desses seres unicelulares, né, e fortalecer ao mesmo tempo a ideia de que a morte ela é uma característica primitiva, universal e intrínseca de toda a substância viva, inerente à própria natureza da vida. Dentro desse conflito fundamental, Freud vai resgatar que a própria vida é descrita, né, como um conflito e uma conciliação entre essas duas tendências, o que justifica um pouco do que a gente falava ali, de que, na verdade, as pulsões de vida e as pulsões de morte, elas estão presentes sempre, né, juntas. Então não existe alguém que tem só pulsão de vida ou alguém que tem só pulsão de morte, né? Esses extremismos, eles são equivocados. E o surgimento da vida, ele seria a causa da sua continuação, que era aquilo que a gente falava dessa animação, né, desse organismo que se anima e que se mantém animado também para cumprir o objetivo da pulsão de morte, justamente por essa diferença de potencial energético em relação ao mundo externo, né, ao ambiente. E simultaneamente desse esforço em direção à morte, né? Então, a verdade aqui a gente poderia filosofar um pouco até e pensar a respeito de que essa busca por esse equilíbrio, né, a partir de alguma coisa que gerou aquela vida e aquela vida já
configura alguma atividade, né, nesse organismo, enfim, muito simples, muito primitivo no primeiro momento, e os estímulos desse ambiente que surge, né, e que não pode ser acabado, aniquilado, porque e isso que justifica a continuação dessa vida, porque o ambiente vai estar sempre lá. Então não tem como se livrar dele, né? Então esse organismo se vê convocado a manter esse nível de energia dentro de si para que o equilíbrio se mantenha o mínimo possível com essa energia que não sai do externo, né? O ambiente vai seguir participando dessa realidade, então meio que coloca esse sujeito numa sinuca de bico e a gente precisa manter essa atividade. Isso dentro da concepção inicial aí desses trabalhos, eu estou, na verdade, tentando narrar um pouquinho do raciocínio feito por Freud, né? Enfim, obviamente muito mais complexo do que isso, mas para a gente conseguir ir entendendo um pouco da importância da gente sim acionar, né, o valor que ele deu para outras áreas do conhecimento, não ficar apenas como achando que Freud recebeu, né, um chamado, uma intuição da pulsão de morte e desenvolveu tudo do nada. Tá? Bem, e aqui tem outra questão importante também, que seria essa expressão externa, e aí a gente vai começar a falar um pouco mais da perspectiva da destruição, né? Que seria mais além no caso, né? Essa expressão externa, esse desvio. Em organismos multicelulares, a pulsão de morte da célula individual pode ser neutralizada com sucesso, justamente porque, né, existem mais células ali agrupadas, então existe uma complexidade um pouco mais evidenciada. E esses impulsos destrutivos, eles são desviados para o mundo externo com o auxílio de um órgão especial, que é o que o Freud vai falar, que seria o aparelho muscular, né? Então, expressando-se como uma pulsão de destruição dirigida contra o mundo externo e outros organismos. E essa deflexão, né, para fora, esse estímulo, esse estímulo destrutivo que estaria internalizado, estaria dentro do sujeito, ele é defletido, né, ele sai. Seria uma forma do indivíduo se proteger da autodestruição. E aí, partindo mais para a questão da dinâmica dessas pulsões, né? Falando aqui em ideias essenciais também para a gente compreender um pouquinho do mecanismo das pulsões de vida e de morte, né? Que estariam atreladas também a principalmente três aspectos que eu destaco aqui, que é a fusão, a desfusão e a energia deslocável. Primeiro, a fusão e a desfusão pulsional. São super importantes porque aqui a gente começa a desenhar, desbravar um pouquinho a ideia da pulsão de vida como uma pulsão agregadora, né, com a tendência à unidade, que quer integrar as partes, e aí a questão dos unicelulares e multicelulares, né, como se acaba tendo um pouco mais de sentido, se a gente for pensar de uma maneira mais lógica, né, justamente porque essa tendência de unir, então multicelulares, a união de mais células, né, faz com que a preservação, a continuidade da vida encontre condições mais favoráveis para tanto, justamente pela participação de mais aspectos ali, de mais componentes, né, que favoreçam essa continuidade da vida, né, e isso seria numa perspectiva fusional, né, as coisas vão se unir, vão se integrar para, de alguma maneira, potencializar, né, essa atividade. Então a fusão ela vai ser a combinação das duas classes de pulsões, né, ela é uma pressuposição indispensável dessa presença concomitante. E o componente sádico da pulsão sexual, ele é um exemplo clássico, né, de uma fusão pulsional útil. Né? No caso, quando a gente fala dessa perspectiva sádica e da destruição, né, que vai para fora, dessa deflexão, é justamente porque uma vez que a gente contém em si, dentro de nós, né, as pulsões de vida e as pulsões de morte, para que essas pulsões de morte não nos convoquem à autodestruição, né, enfim, a gente tem como um efeito, né, uma atitude em relação a não chegar a essa consequência da autodestruição, defletir, né, direcionar, endereçar essa agressividade, essa destrutividade, poderia se dizer também, para o mundo externo, tá, para os objetos. Então, seria por isso um exemplo clássico de uma fusão pulsional útil, né, porque não deixou com que esse organismo se autodestruísse. E para fins de descarga, a pulsão de destruição é colocada a serviço de Eros, exatamente por aquela perspectiva, né, por aquela dinâmica da continuidade da vida, também em relação a essa manutenção, né, de um estado mínimo de desequilíbrio. E a desfusão. A desfusão seria a possibilidade, né, pulsional, que é uma possibilidade igualmente importante, né, e o sadismo que se tornou independente como perversão, ele é típico de uma desfusão, embora não leve a extremos, né, e fenômenos como, aí Freud fala, né, fenômenos como a crise epiléptica ou efeitos de neuroses graves, né, como as obsessivas, podem ser indicativos de disfusão pulsional. A regressão da libido, por exemplo, né, da fase genital para anal sádica, pode residir em uma disfusão de pulsões. Então, ele vai dando exemplos aqui da maneira como o funcionamento
poderia ser observado até de certa forma disfuncional, poderia ser uma consequência dessa difusão de pulsões, né, de uma maneira dinâmica, né, de funcionamento. Outro aspecto importante a respeito dessa dinâmica das pulsões é a própria ambivalência, né? A ambivalência comum, muitas vezes forte nessa disposição constitucional à neurose, né? A ambivalência aqui lembrando a coexistência, por exemplo, de sentimentos de amor e ódio, né? A maneira como isso vai se mostrar de maneira bastante escrachada quando a gente fala do complexo de Édipo, né? Na dissolução desse complexo de Édipo para o menino que vai culminar no complexo de castração e a forma como esses sentimentos ambivalentes de amor e ódio pelo pai, né? De amor e ódio pela mãe, vão se arranjando dentro desse sujeito a partir dos processos do medo da castração, a ponto de fazer com que ele se reorganize, né, em relação aos interditos, às proibições, ao medo da castração, que vai ser o que vai, teoricamente, segundo Freud, orientar com que ele aceite, né, não poder desejar sexualmente a mãe, né, por conta desse medo de perder o falo, enfim, coisas nesse tipo, só para a gente ir fazendo as associações aqui, esses conceitos, e quanto o complexo de Édipo também ele vai ser bastante central, e depois ele vai entrar de uma forma um pouco mais importante aqui, mas lembrando dessa ambivalência também, com essas suas fontes, né, com essa sua presença já, né, muito nos primórdios das existências todas do sujeito, certo? Então, essa transformação de amor e ódio, né, aliás, antes, a ambivalência comum, muitas vezes forte na disposição constitucional à neurose, pode ser vista como produto de uma disfusão ou uma fusão incompleta. Então, essa transformação de amor e ódio e vice-versa, né, como em casos da paranoia persecutória, ou mesmo na origem dos sentimentos sociais, não é uma transformação direta, mas sim um deslocamento reativo de catexias, onde a energia é retirada de um impulso erótico e adicionada a um outro hostil, né? Lembrando aqui daquela característica pulsional que a gente tem, a relação do aspecto quantitativo, né, econômico, do quanto os afetos estão ligados a conteúdos muitas vezes que são recalcados, mas o afeto não é recalcado, então ele tem esse poder, né, essa capacidade, aliás, de ser desviado, né, de encontrar novos destinos, que também aí a gente consegue um pouco de respaldo na própria questão metapsicológica das pulsões, né. E aí a gente entra nessa perspectiva da energia deslocável, né, e da libido dessexualizada. Como conceito, Freud vai sinalizar a existência de uma energia deslocável na mente, né, no ego ou no id, que é neutra em si, que em si própria, né, e pode ser adicionada a impulsos eróticos ou destrutivos, aumentando sua catexia total. E aí aqui a gente poderia entrar naqueles pormenores, né, dos destinos das pulsões, da maneira como diferentes afetos podem se ligar a diferentes ideias, né, representações do nosso aparelho psíquico, que não estão necessariamente atreladas a eles, justamente porque a ideia originária é a ideia recalcada, ela precisa ficar recalcada, mas o nosso aparelho psíquico, né, ele dá um jeito de fazer com que haja substitutos capazes, né, de atender, de promover a descarga dessa energia, que afinal de contas se encontra enquanto afeto dentro desse aparelho, que é preciso que haja, né, minimamente essa dispersão, por isso que a gente vai encontrando caminhos alternativos e as vicissitudes das pulsões vão dando esse respaldo para a gente compreender um pouco sobre como isso funciona e as possibilidades, né, desses endereçamentos. E essa energia deslocável, ela provém do estoque narcísico da libido e é, na verdade, o eros dessexualizado. Então, por exemplo, a sublimação, quando a gente fala, né, que a libido dessexualizada é justamente porque ela foi submetida a um novo destino, né? Um novo objetivo diferente daquele inicial da meta sexual que não foi satisfeita, né? Então, há um certo grau de comunicação aqui entre as pulsões, né? Permitindo a transmissão de intensidade justamente por esse fator quantitativo e econômico que a gente falava antes. E essa libido deslocada, ela é empregada a serviço do princípio de prazer para neutralizar bloqueios e facilitar a descarga. E aí aqui a gente já vê também a atividade um pouco dessa perspectiva da dupla, né? Pulsões de vida e de morte, se de alguma forma agindo de maneira dinâmica, né, e se comunicando, justamente porque é preciso que haja eros, né, para que essa energia se movimente, ao mesmo tempo que o objetivo dessa energia é a satisfação, né, é a descarga. Então, uma perspectiva da pulsão de morte no sentido de encontrar um certo equilíbrio. E ela demonstra uma certa indiferença quanto ao caminho ao longo do qual a descarga se efetua, que é um pouco aquela questão que a gente fala de um dos aspectos das pulsões, que o mais variável das pulsões é o objeto, podendo o objeto ser inclusive o próprio sujeito. Então, é o que menos importa, teoricamente falando, né, desde que essa pulsão possa ser satisfeita de alguma forma, por isso que há diferentes possibilidades de destino a ela.
E ela é característica desses processos, né, de catequesias do id, evidente nas carências eróticas e nas transferências analíticas. Freud exemplifica um pouco. Da sublimação, né? Se essa energia deslocável é libido dessexualizada, como a gente falou antes, ela também pode ser descrita como uma energia sublimada, que afinal de contas, né, é o produto aí dessa sublimação. Ela retém a finalidade principal de Eros, que é a meta da satisfação, que é unir e ligar, afinal de contas, auxiliando na tendência à unidade, que é particularmente característica do ego, essa instância que vai organizando, que vai arranjando, né, as coisas. E esses processos de pensamento são suprimidos pela sublimação de forças eróticas. E aí aqui um pouquinho sobre a mediação do ego na sublimação, né? A sublimação ela vai se efetuar regularmente através da própria mediação do ego, né? Nas atividades que a gente vai exercer, né, a partir do nosso comportamento também, para que se torne possível, digamos assim, essa realização dessa pulsão que foi desviada, foi dessexualizada, foi sublimada, né, foi deslocada, afinal de contas. E o ego, para lidar com as catequesias objetais do id, ele vai retirar a libido delas para si e as ligar, né? E as liga à alteração do ego por meio da identificação, transformando essa libido erótica em libido do ego, que naturalmente envolve, né, um abandono de objetos sexuais e uma dessexualização. Apenas descrevendo um pouco esse processo. Isso vai revelar uma importante função do ego, né, na sua relação com Eros, que é justamente trabalhando muitas vezes em oposição aos objetivos de Eros, né, ao dessexualizar a libido do id. O Eros está empenhado na atividade, né, naquilo que a pulsão demanda enquanto mobilização desse corpo rumo à satisfação. Então ele, trabalhando em oposição a Eros, seria mais essa dinâmica desse processo sobre como ele funciona, né. E o ego também se apropria dessa libido das catequesias do objeto, e a partir disso ele vai se erigir, né, em objeto amoroso único e dessexualiza, né, ou sublima a libido do id. Bom, e aqui entrando um pouquinho só numa ideia muito rápida, para a gente não se alongar mais, que o vídeo já está longo, sobre esse quarto capítulo, do narcisismo secundário, que é uma ideia importante também, já que a gente está falando de ego, né? O narcisismo do ego é, assim, um narcisismo secundário, né? O narcisismo, lembrando aqui, que é esse investimento da energia libidinal no próprio eu, né? Por isso que aquela dualidade pulsional da primeira tópica se tornou insatisfatória, justamente porque concebia como não sexualizada essa energia que o eu mobilizava. E Freud rompe essa ideia quando diz que, na verdade, existe, né, essa energia libidinal que o eu pode investir nele mesmo, que seria o narcisismo, e, além disso, né, a questão desse próprio ambiente, essa própria fatia significativa do inconsciente nesse ego, que também vai deixar insustentável aquela percepção tão fragmentária, né, tão bem delineada a respeito da constituição do aparelho psíquico, sem considerar, muitas vezes, né, essa disposição tão importante aí, dinâmica do ego dentro dessa sua perspectiva inconsciente, que participa tanto, né, dos seus processos. Bem, mas voltando aqui então, o narcisismo do ego é assim um narcisismo secundário que foi retirado dos objetos, né? E a libido, inicialmente acumulada no id, é parcialmente enviada para as catequesias objetais, e o ego então tenta se apoderar dessa libido do objeto, impondo-se como objeto de amor. Por isso que o narcisismo é secundário nesse sentido, porque o ego se apropriou, digamos assim, dessa libido que estava alocada no id, né, para fazer esse investimento que antes era um investimento objetal para si mesmo, né, impondo-se como objeto de amor por isso. Essas questões, antes só de eu fazer o fechamento para já dar o embalo para o próximo, né. Aqui a gente, nesse capítulo 4, a gente explorou um pouco essa natureza dualística das pulsões, pensando, né, em Eros e pulsão de morte, essas suas complexas interações de fusão e desfusão, né, que a gente passou rapidamente, e a própria importância da energia deslocável, dessa libido dessexualizada na economia psíquica. E é importante a gente lembrar como Freud buscou amparo na clínica, né, e na biologia para essas formulações, para a gente não ficar de novo nessa ideia autossuficiente aí das grandes descobertas intuitivas e espontâneas de Freud. E esses conceitos vão ser cruciais para que a gente entenda mesmo, né, essas relações do ego que a gente vai aprofundar agora no capítulo 5, especialmente a gênese do superego e seus conflitos. Então, a gente fez esse grande apanhado resumido aqui do capítulo 4, falando dos principais aspectos relacionados às pulsões, né, que afinal de contas é quando Freud desdobra um pouco mais, né, depois de além do princípio do prazer, a questão da pulsão de morte, que é tão importante e complexa, é um conceito difícil de falar, inclusive, a gente vai se embaralhando muitas vezes, porque é preciso que a gente lembre de acionar o que precisa ser acionado para que esse conceito não fique equivocado, né? Que ele não seja transmitido de uma maneira incompleta, embora não tenha sido
completa, a forma como eu fiz. Claro que há muitas lacunas aqui, mas a leitura também vai promovendo essa compreensão mais integral. Mas a minha intenção com esse capítulo foi só trazer uma grande síntese a respeito dos principais aspectos e talvez facilitar um pouco a leitura para quem vai agora pela primeira vez ler o texto ou reler já com outros olhos, né, mais embalados, mais provocados a acionar algumas perspectivas importantes. Certo? Do capítulo 4 é isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre as relações dependentes do ego, que é o capítulo 5. Certo? Obrigada.